noite, Carmen, sua paz do Senhor. Vamos lá, Laís. É isso. Amém. Estamos bem atrasados, mas deu certo. Tu quer dar alguma introdução? Primeiramente, eu quero te perguntar, Laís, como que surgiu esse tema para ti? Esse tema inconformado com esta era? Eu achei muito interessante quando tu me mandou, porque tu é tão rápido, parece que assim, parece que Deus, ele vem sobre a tua mente. Parece não, é Deus, né? Ele vem sobre a tua mente e fala o nome assim completo. Inconformados com esta era. Assim, me conta como foi isso, estava orando, como foi, me diga. Eu pedi a Deus, né, o direcionamento do Espírito Santo, um tema, mas não é um tema assim, é um tema recente para a página, mas é um tema que o Espírito Santo vem ardendo na minha alma desde o ano passado. Vou explicar. O meu versículo favorito da Bíblia é João 3,16, né? Que diz que Deus amou o mundo de tal maneira. E o meu segundo versículo favorito é Romanos 12:2. Entendeu? Aleluia. Mas, assim, na minha oração entre eu e o Espírito Santo, aquela comunhão que nós temos que ter, né? É o mínimo. Tem que ter o básico todo dia, é a nossa comunhão com Deus, não pode faltar. E eu falei, Senhor, eu preciso de um tema, mas eu não quero que seja um tema aleatório, eu quero que seja um tema com propósito, que tenha um propósito nele. Aí eu orei assim, fechei os olhos, orei, li a Bíblia, aí orei de novo. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar neste momento? Não o que a Laís quer falar, mas o que o Senhor quer falar neste momento. Neste ano, para essa geração, o que o Senhor quer falar? Aí é como eu ouvisse no meu ouvido. Vocês têm que ser inconformados. Vocês já estão se conformando demais. Aí eu olhando assim pro céu, porque eu gosto de orar olhando pro céu, né? Eu digo, rapaz, mas qual... E eu tinha esquecido do versículo que eu gostava, como é as coisas. Eu digo, mas qual versículo eu vou usar para isso? Porque até então eu só tinha ouvido a palavra no meu ouvido, inconformados. Mas eu falei, rapaz, e agora? Que referência bíblica que eu vou usar para isso? Aí Deus falou, vamos. Aí eu fui lembrar do meu segundo versículo favorito, que o primeiro é João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele cresça tivesse a vida eterna. E o meu segundo versículo favorito é Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas renovais a vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então, foi aí que eu tive certeza, não. É isso que o Senhor quer falar neste tempo, nessa geração. Não somente com a Laís, mas com todos os jovens. Eu sou uma jovem no meio de um mundo cheio de jovens, então é isso que Deus tem falado conosco neste momento, através da sua própria palavra. Deus, ele fala. Eu acredito que Deus fala através de visões, eu acredito que Deus fala através de sonhos, mas Deus nunca foge da sua palavra. Ele não se contradiz. Deus nunca se contradiz. Nunca. Nunca se contradiz. E Deus falou, vocês têm que ser inconformados. E eu lembrei de Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo. E foi aí. Boa noite, gente. Glória a Deus, Laís. Que história, né? Que maravilha. Então, aí foi uma inspiração divina para você trazer esse tema. E eu tenho certeza que, eu tenho certeza absoluta que Deus, ele quer falar aos nossos corações a respeito disso, sim. Que nós temos que ser inconformados. Porque nós já temos a tendência a se conformar com o estado que a gente está, com o estado que o mundo está. Mas Deus, ele chama nós para sermos inconformados, né? Perfeito a sua atitude em buscar a Deus, esse discernimento, o cuidado, o zelo. E nós estamos aqui diante desse tema tão poderoso e tão afrontoso a nós, crente. Sim. A Bíblia é uma espada de dois gumes, né? Então, antes de eu trazer isso aqui para vocês, isso o Espírito Santo bateu muito nessa tecla na minha vida. E eu estava até comentando com o D nos últimos meses, que é assim que tem que pregar. A gente não pode pregar o que a gente disse, e nem o que a gente não foi confrontado, entendeu? Então, esse ano, Deus me confrontou a isso. A não me conformar com este mundo, com os princípios deste mundo.
me confrontou a se posicionar mais na internet, porque a internet, para alguns, é só um local de curtidas, de comentários. Mas para muitos que estão aqui, buscando só entretenimento, nós temos que ser sal aqui. Fazer a diferença, levar a palavra, levar os cânticos, levar como é viver uma vida para Cristo. Aí as pessoas vão ver um vídeo de nós falando de Jesus, de nós adorando ao Senhor. Cara, eu quero sentir essa presença. Esse povo tem algo diferente. Não, não são parecidos com todo mundo. Então, é isso. Isso, nesses detalhes, a gente tem que ser testemunhas, tem que ser exemplo. E eu passei muito tempo da minha vida sendo uma cristã ingênua, no sentido de achar, não, eu vou viver minha vidinha, ninguém está se inspirando em mim. Vai indo, vai vivendo. Mas não. Engana-se quem pensa assim. Paulo fala que nós somos cartas vivas. Então, o que você faz, como você pensa, como você age, tem pessoas se inspirando em você. E você tem que estar o quê? Moldado na palavra. A palavra tem que ser a tua base. Então, se você não estiver firmado no Senhor, como é que vão se inspirar em você? Complicado. Então, tem que se inspirar na palavra, tem que se inspirar no nosso modelo perfeito, que se chama Jesus Cristo. Esse é o modelo perfeito. Então, para iniciar, isso aqui foi só a explicação do porquê o tema. O Bruno fala, para parecer que está iniciando, vamos iniciar em Romanos 12:2, que foi o que inspirou esse tema. Eu ia escolher esses versos, mas eu falei assim, tenho certeza absoluta que Laís, ela vai querer tratar um pouco sobre esse capítulo e sobre esses versos. Aí é bom porque isso inspira que a gente se aprofunde mais na palavra. Eu já não trouxe esse capítulo, eu já trouxe outros capítulos, outros versos, e é bom que a gente aprofunda mais. Então eu vou deixar para você iniciar com o seu Romanos 12, que eu amo particularmente, é o meu livro preferido do Novo Testamento, Romanos. Então você pode iniciar, Laís. Eu gosto muito do verso 2, mas eu vou ler o 1 e o 2, tudo bem? Que começa dizendo assim: portanto, irmãos, rogo-lhe pelas misericórdias de Deus que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem pela renovação da sua mente, para que sejais capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então ele começa dizendo como a gente se deve se oferecer ao Senhor, como deve ser a nossa oferta. Tem que ser uma oferta viva, sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Então a gente tem que se entregar ao Senhor disposto a viver uma vida em santidade, a viver uma vida de santificação. Senhor, me amolda, tira da minha vida tudo que não convém e me transforma, Senhor. Me transforma para que eu seja uma oferta que te agrade. Que em tudo que eu fizer, haja a tua santidade ali trabalhando na minha vida. Cada atitude, em cada falar, em cada fazer, seja um ato de oferta ao Senhor. A Deus, este é o culto racional de vocês. Ou seja, uma da pedalinha está espiritual, mas eu creio que a gente pode servir a Deus nos dois sentidos. No racional e no espiritual. Até porque eu tenho vocês de 3 partes, né? De alma, corpo e espírito. Sim. Então, no racional, a gente tem que ser consciente que a gente pertence ao Senhor. No racional. E no Glória a Deus. Ainda, no sentido de que nós estamos aqui de passagem. Nós somos peregrinos e forasteiros. Lá em 1 Pedro 2:11 vai dizer: vocês são forasteiros, vocês são peregrinos neste mundo. Então, nós somos escolhidos para entender que nós estamos aqui de passagem. Nós não estamos aqui para fazer morada eterna neste lugar. Aqui não é local de morada eterna, aqui é local temporário.
para ser substituído por um local eterno. A Bíblia vai dizer que se nós nos conformarmos só com essa vida, nós somos os mais infelizes dessa terra. Vou ler outro versículo aqui, só para complementar, para conectar aqui. 1 Coríntios 15, verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, quando a gente adora ao Senhor em casa, na igreja, a gente tem que entender que isso aí é só um ensaio. Nós somos escolhidos para a eternidade. Não, eu estou aqui ensaiando, dando o meu melhor, é claro, né? Faça com excelência, mas entendendo que é só um ensaio, porque Deus nos quer é por toda a eternidade. Eu creio que Deus colocou no coração de todo ser humano. Basta o ser humano alimentar esse desejo no coração dele. Mas tem um desejo no ser humano da eternidade. Todo ser humano nasce com esse desejo da eternidade. Então, Deus quer que nossa vida seja um culto racional, um culto que a gente entende que nosso corpo, o nosso espírito, a nossa alma, tudo pertence ao Senhor. Tudo. Amém. Tudo é dele. Tudo é para Ele. Então, eu tenho muito isso na minha mente. O culto ao Senhor é entender que eu não pertenço a mim mesma, mas que eu pertenço ao Senhor. Esse é o culto racional. Glória a Deus, Laís. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Amém? Amém, Agora, Laís. vou entrar mesmo no foco aqui, que é o 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente. Então, ele começa a dando um conselho, uma orientação. Não vos conformeis com este mundo. Nós estamos vendo uma era de princípios muito caídos, princípios que não têm sentido nenhum, não têm propósito nenhum, mas a gente tem que viver por qual princípio? Pelos princípios do Senhor. Eles não dão base, eles não dão propósito. Nós estamos vivendo uma era que foi profetizada na Bíblia. É uma era da informação, é uma era em que a ciência se multiplicou. Eu bato palma para a ciência, principalmente no quesito dos avanços da medicina. Mas a partir do momento que essa ciência, essa tecnologia, esse avanço substitui a vontade do Senhor, já não é saudável. A Bíblia vai dizer que o aumento da informação, o aumento da ciência, o amor se esfriará. Eu já vou entrar numa polêmica que não era para eu entrar, mas eu vou entrar como exemplo. Nos últimos meses, entrou uma febre na internet de bebês reborn. Por quê? Isso mostra muito de uma geração que a gente está vivendo. Não é só, é um bebê bonitinho de plástico, bonitinho, não. É uma geração que ela quer afeto sem compromisso. E Deus não nos chamou para isso. Deus não nos chamou para relacionamentos rasos. Deus não nos chamou para convivermos com coisas que não são vivas, são inanimadas, não tem sentido, não tem propósito. O relacionamento que o Senhor tinha com Adão e Eva na viração do dia era um relacionamento de comunhão. Deus não estava falando com robôs. Só que as pessoas já estão querendo replicar uma coisa. Os jovens, por exemplo, que eu já vi no jornal, apesar de eu não ser muito fã de assistir jornal toda hora, relacionamento com IAs. Olha como a loucura é. Vou me apaixonar por uma robô. Gente, isso é loucura, isso é afeto sem compromisso. Entendeu? E a Bíblia vai dizer que nos últimos tempos os homens se tornariam egoístas, mais amantes dos seus deleites do que amar ao Senhor. Olha aí como está o distanciamento. As pessoas estão confundindo o que é real com o que é algo tecnológico, algo que não tem sentimento, algo que não é vivo. Simplesmente não é vivo. Qual é o conceito de vida? Eu vou dar para você. Não é a imagem de semelhança. Eu não preciso de um dicionário para dizer o que é ser vivo. Sabe o que é ser vivo? Ser vivo é ser criado pelo Senhor. As plantas são seres vivos, os animais, os seres humanos são seres vivos. Qual é o conceito? Eu não preciso de um livro, eu não preciso de um dicionário.
Eu preciso só ter certeza que o Senhor criou. Ponto. Entendeu? Então, a gente tem que viver atualizado, tem, mas a gente tem que entender o equilíbrio do excesso da informação, do conhecimento, da tecnologia, até que ponto é saudável e até que ponto está substituindo a glória do Senhor. A glória do Senhor ele não divide com ninguém. A glória só pertence a Yahvé. Só pertence ao filho dele que morreu na cruz, Yeshua HaMashiach. Só pertence a eles. Não pertence a ninguém que quer se achar melhor, não pertence a Laís, não pertence a uma placa de igreja, não pertence a um país, pertence apenas a Jesus, a glória. A glória é a Ele. Porque quem glorifica o Filho, glorifica o Pai. Então a glória só pertence a Jesus. Então é isso que eu venho percebendo nessa geração. Uma inversão de valores, uma inversão de quem deve ser honrado. Quem deve ser honrado não é os cientistas, não é uma pessoa que faz determinado produto, não é quem tem que ser honrado, é aquele que criou céus e terra. É o único que deve ser honrado. É o Senhor Deus. Então a Bíblia fala, não vos conformeis com este mundo. Ou seja, vocês estão no mundo, mas vocês estão de passagem. Vocês não podem se conformar que a vida na terra é a única vida. Vocês não podem se conformar com isso. Não podemos jamais. Está repreendido todo conformismo aqui, em nome de Jesus. Somos inconformados e com alegria e com orgulho de sermos assim. Porque o Senhor nos escolheu para sermos diferentes. Então, não vos amoldeis ao padrão deste mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. A Bíblia vai dizer também, depois eu vou botar essas referências tudinho, gente, na legenda, nos comentários. Vai estar lá. E a Bíblia vai dizer sobre ter cautela para a gente não ter uma mente cauterizada. O que é uma mente cauterizada? É uma mente cheia de incredulidade, uma mente que não acredita mais que o Senhor é que tem poder sobre tudo, sobre todos. Então a gente tem que estar o tempo todo renovando a nossa mente contra isso. Eu não vou ter uma mente cauterizada. É uma coisa que eu oro muito. Senhor, não permita que eu tenha uma mente cauterizada nesse século, neste mundo. Mas que eu entenda que eu estou aqui, o Senhor me criou para estar aqui temporariamente, mas eu pertenço ao céu. Eu pertenço à eternidade. Então, em nome de Jesus, nós já repreendemos isso também. Ninguém aqui que viu esta live vai ter a mente cauterizada, mas pelo contrário, vai entender que foi chamado para ter uma mente renovada, para ter uma mente em Cristo e para ter o propósito de que aqui nós estamos plantando, nós estamos colhendo almas para o Senhor, mas o nosso objetivo é só um, é só o céu, é só a eternidade. É só esse objetivo que nós temos. Para que sejais capazes, tendo o renovo de mente, o que a gente vai ter por consequência? Parte B do verso 2. Transformando a nossa mente em Deus, nós vamos ter o quê? Nós vamos ser capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a gente tem a mente distante do Senhor, uma mente cauterizada, a gente não consegue enxergar a bondade do Senhor. Até isso é meio complicado de entender. A gente não entende que Deus é que nos deu o fôlego para respirar. A gente não entende que Deus é quem nos cura em meio às doenças. A gente não entende que Deus é que abre porta onde não existe porta. A gente tem uma dificuldade, por quê? Porque a mente está cauterizada, filosofias vãs, incredulidade e egolatria, é tudo eu, é o ser humano no centro, é o ser humano, é o ser humano, é o ser humano. Mas Deus nunca quis isso, gente. Quem tem que estar no foco, quem a honra tem que estar voltada, é só para o Senhor. Nós não somos o personagem principal da nossa história. Nós somos coadjuvantes. Quem é o principal é Jesus. Ele é o principal. Às vezes a gente entra muito nesse engano de achar que é o principal. Mas não. O principal da minha história, eu respondo por mim. O principal da minha história, meu desejo todos os dias é que seja Jesus. É que aponte para a cruz, é que aponte para a salvação dele, é que aponte para ele. Se um dia eu quero ser centenária, né? Mas que seja feita a vontade do Senhor, porque eu não mando em mim mesmo, Ele que manda, né?
Então, eu quero um dia morrer e deixar um legado. Não importa se as pessoas lembrarem meu nome errado, não importa se inverterem a pronúncia, tanto faz. Mas se lembrarem que tinha uma pessoa apaixonada por Jesus, eu já vou estar feliz. Não, já morri feliz. Não vou ter mais nada do que reclamar. Já morri feliz, porque eles vão falar, não, aquela menina amava muito Jesus. Aquela jovem amava muito Jesus. Então eu já vou morrer feliz. Por quê? Porque lembraram que Jesus era o centro da minha vida. Cara, eu já ganhei. Já ganhei a vida. Glória a Deus. Então, é isso que eu quero para essa geração. Uma geração que não viva em torno de holofortes, de fama, mas que viva em torno de aponto para o reino. É ele, é para ele, tudo é dele. Que tudo aponte para ele. Que a gente seja canal, instrumento, mas entendendo que é ele. É ele que faz. Ele que dá o crescimento. Ele que concede os dons. Se eu tenho algum dom, é ele que entregou, não é meu. É presente do Senhor. Eu só estou fazendo o meu melhor para usar, porque a palavra diz, a um é dado um talento, a um é dado dois, a um é dado três, mas você fica à disposição de multiplicar ou não, mas Deus está entregando os dons. Então é isso, que nós sejamos uma geração que tudo que faça aponte para Cristo, aponte para a presença dele, aponte para a sua salvação. Então é isso. Nós não podemos ter uma mente cauterizada, porque uma mente cauterizada nos impede de enxergar a bondade do Senhor, nos impede de entender quem nosso Deus é, quem nós somos chamados para crer. Nós somos chamados para crer naquele que criou os céus e a terra. Então, em nome de Jesus, eu digo mais uma vez, sem ter medo nenhum, toda a mente cauterizada que impede de enxergar a bondade do Senhor na tua vida, nas vossas vidas, quem estiver ouvindo, está repreendido agora. Vocês vão enxergar a bondade do Senhor em tudo a partir de hoje. Em tudo vocês vão enxergar o dedo do Senhor, porque Ele não está apático para que não veja. Ele vê tudo, Ele escuta tudo. Nos momentos mais doloridos do ser humano, Ele está vendo tudo. Ele enxerga tudo. Então, isso que o Senhor tem trabalhado no meu coração. Não se deixe iludir pelos avanços humanos, porque até isso é eu que estou permitindo. Não se deixe iludir. O principal continua sendo eu. Continua sendo Yeshua Hamashia. Ele continua sendo o principal. É só ele. Tudo é dele. Então não vos conformeis com este mundo de achar que ai, a vida gira em torno de mim. Eu é que mereço honra. Eu é que mereço glória. Não. Não merecemos glória nenhuma, porque nós não somos criador, nós somos criaturas, nós somos feitos do pó da terra, nós somos barro. E no dia que a gente esquece isso, a gente esquece tudo. Eu gosto de um provérbio que diz que a soberba leva à ruína, e leva mesmo. Quando nós esquecemos de que nós somos criaturas do Senhor, que nós somos filhos de Deus, e filho tem que ouvir, tem que obedecer, nós perdemos o sentido da vida. Então, nós somos chamados para isso, para ouvirmos a voz de Deus em meio a tantos ruídos de pessoas que agem, que fingem que Deus não existe. Mas isso não anula que Ele continua existindo. Amém? Encerrei minha participação por agora, depois eu continuo. Que é isso, não encerrou não, Laís. Nós estamos aqui. Muito importante o que você falou, porque nós bem sabemos, né, que tudo funciona aqui, na mente, os pensamentos, e como tu leu Romanos 12, né, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou seja, entendimento, nosso entender, ou nossa mente, os nossos pensamentos têm que estar voltados para o Senhor. Se não tivesse voltado ao Senhor, se não tivesse voltado, como você diz, se tiver uma mente cauterizada, porque uma mente que não está voltada ao Senhor é uma mente cauterizada. Mas uma mente que está voltada ao Senhor, que está direcionada ao Senhor, é uma mente que não está cauterizada. E é por isso que ele vai falar isso para crentes, né, Paulo? Muito importante a sua afirmação, muito interessante. Deu de ver que você tem firmeza daquilo que você aprendeu da parte do Espírito Santo de Deus.
Que Deus Glória a te Deus. abençoe cada vez mais, Laís. Gostei muito, estou edificado. Com certeza Deus falou comigo, de alguma forma, para mim continuar firme, né? Pela renovação do meu entendimento. E é muito bom estar aqui cada vez mais aprendendo, Laís. Glória a E agora é comigo, né? Ai, meu Deus. Laís, Deus. juro, na primeira vez que a gente estivemos aqui, eu não fiquei nervoso. Mas hoje eu acho que eu fiquei, não sei por quê. Mas vamos lá. Não vai ter erro, vai ter aprendizagem da parte do Senhor. Eu separei 1 João capítulo 2. 1 Primeira João capítulo 2, 1 João capítulo 2, do verso 15 ao verso 17. O último, não, é 1 João capítulo 2, 15, 16 e 17. Amém. Já achaste? Eu estava com a primeira vez nos comentários. Eita, Glória. Vamos lá. Amigo, eu estou lendo bastante o Antigo Testamento, então eu estou desaprendendo onde é que ficam os livros. Fica a primeira João, fica depois de onde mesmo? Fica antes do Apocalipse, né? Será que eu Fica acertei? do Apocalipse. Isso. Eu não perdi a mão. Não, perdeu, não. Porque eu estou lendo o Antigo Testamento. Certo. Vamos lá ler. No verso 15 vai dizer assim: Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que maravilha! Agora a gente vai meditar verso por verso para a gente compreender um pouquinho, né, Laís? Que é interessante, assim como tu fez, expondo verso por verso, lá de Romanos 12. Eu amo. Aqui em 1 João, ele vai iniciar assim: Não ameis o mundo, né? E a gente precisa entender primeiro esse amor, o que significa esse amor, porque se a gente não entende o significado dessa palavra amor, a gente vai cair em um entendimento falso, a gente vai se frustrar, a gente vai ficar frustrado, porque a gente ama coisas do mundo. Tem coisas que a gente que tá aqui, a gente ama. Por exemplo, a nossa família, alguma série, alguma pessoa, algum objeto. Então a gente vai entender aqui qual é o significado desse amor, primeiramente. E com certeza a gente tem que ir ao original para que a gente consiga entender um pouquinho desse amor. E a palavra amor no grego tem um significado muito mais profundo que do nosso português, porque amor a gente usa constantemente no nosso dia. Ai, eu amo você. Ai, eu amo fulano de tal. Ai, eu amo essa série. Então, Eu gosto, né? Eu gosto dessa série. Aí no lugar do gosto, a gente bota, eu amo essa série. Eu amo essa cor, eu amo isso aqui, isso, aquilo, outro. Aí substitui muito facilmente. isso. Aí a gente vai entender um pouco, porque já faz parte do vocabulário do brasileiro. Já faz parte, é cultura. Então a gente vai entender um pouco o significado desse amor. E no grego, ele tem um significado diferente. Essa palavra aqui, amor, ameis, né? Ele vai significar um apego tão forte ao ponto de chegar à lealdade e à devoção. É esse amor que ele vai tratar. Esse amor que é forte, é potente, é profundo. Ele exige, ao mesmo tempo que você ame essa coisa, que você declare que você ame, exige uma lealdade e uma devoção. Entendeu? Vai exigir uma devoção, esse amor que ele vai tratar aqui. E João não está falando especificamente, ele não está falando de coisas seculares, coisas que são normais, mas ele está falando de coisas que a gente coloca, que a gente ama, e a gente bota como afeição, como prioridade naquilo que é mundano. Esse amor é aquilo que a gente coloca, que ele está tratando aqui, é aquele amor a qual a gente coloca a nossa prioridade, a nossa confiança,
a nossa afeição, a gente se volta por completo a essa coisa, a esse amor, né? Então, é esse amor que ele está se tratando aqui. Não ameis o mundo. Então, ele está falando que nós não devemos amar este mundo de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Então, a primeira chave para a gente viver inconformado com esta era é viver inconformado com este tempo. É viver. Oh, meu Deus, me atrapalhei. Para viver inconformado com esta era é a gente não amar o mundo. É assim que nós vamos viver inconformados com esta era. É vivendo, não amando o mundo. E o verso 15 vai continuar dizendo: nem o que no mundo há. Ele vai continuar dizendo que nem no que no mundo há. E a gente tem que entender mais uma vez o que ele está falando. Como a gente disse, o amor aqui ele está falando de coisas pesadas, coisas sérias, confiança, dependência. Tudo que tem que estar em Deus a gente coloca no mundo. E não pode. E o que significa? Isso se refere a tudo o que o mundo tem a oferecer e valoriza. Quando ele fala assim, nem o que no mundo é. Ou seja, ele diz que a gente não deve amar o mundo e nem amar o que o mundo tem de dar. E o que o mundo tem a oferecer? E o que o mundo valoriza? A gente sabe muito bem, o que o mundo valoriza é uma vida pecaminosa. É uma vida pecaminosa. O mundo valoriza demais uma vida pecaminosa, uma vida totalmente contrária à vontade de Deus. É isso que o mundo valoriza. Então, a gente já está entrando aqui, o que é que a gente não deve amar neste mundo, né? Aí, outro ponto que eu separei aqui, é que o mundo aqui é um sistema. Qual sistema? Pecaminoso e contra Deus. Quando ele fala que a gente não deve amar o mundo e nem o que há no mundo, é exatamente isso. Nós não devemos amar o sistema, nós não devemos abraçar o sistema. E o que é esse sistema? É uma vida de pecado, é uma vida de rebeldia, é uma vida contrária à palavra de Deus. E a gente sabe muito bem que o mundo, eles têm os princípios dele e os cristãos, eles têm os princípios deles também. E a gente bem sabe que o mundo, os princípios do mundo é totalmente diferente da palavra. Então, quando João vai dizer que nós não devemos amar o mundo e nem o que há no mundo, é que nós não devemos amar este mundo, confiar neste mundo, tratar as coisas deste mundo como prioridade, como a coisa mais valiosa de toda a nossa vida. Ele também vai falar, nem o que no mundo há, é que a gente não deve amar, valorizar aquilo que é contra a vontade de Deus, aquilo que vai ferir a nossa intimidade com Deus, o sistema pecaminoso. Aí ele vai continuar dizendo no verso 15, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele vai continuar dizendo. E a gente tem que entender mais uma vez. O amor que nós tratamos no início do verso deve ser exclusivamente só para Deus. O amor que o João está tratando aqui no verso 15, ele deve ser exclusivamente só para Deus. Esse amor de confiança, esse amor de devoção. Não que nós não devemos amar o nosso próximo. Não que nós não devemos amar coisas básicas, coisas simples. Não é isso. O amor que a gente falou é aquele amor que a gente deposita aquela nossa confiança, aquela dependência. E esse amor que João está tratando aqui deve ser exclusivo só de Deus. Então, a segunda chave que eu posso dizer aqui, que é para a gente não se conformar com esta era, é amar. Amar quem? A Deus acima de tudo. Quando a gente ama a Deus acima de tudo, nós vamos viver naturalmente uma vida inconformada com esta era. Enquanto as pessoas se acostumam a viver no raso, enquanto as pessoas se conformam em viver uma vida conforme o mundo, o sistema, o cristão que ama a Deus, ele vai viver uma vida inconformada com esta era. Então, a segunda chave para você viver uma vida de inconformidade com esta era é amar a Deus somente. Então, a primeira chave que nós tratamos era não amar o mundo. E a segunda chave é amar a Deus somente.
Ou seja, em contraste, aborrecer este mundo, não amar este mundo, se aproximar de Deus e amar a Deus. Esse é o segundo ponto que nós aprendemos aqui. Agora, continuando, eu escrevi até aqui uma frase que veio na minha mente. Veio na minha mente, eu achei muito forte, que eu acredito que era Deus que estava falando comigo. Que eu até anotei aqui, que eu achei muito interessante para nós comentarmos aqui. O que você ama vai governar a sua vida. Eu achei muito interessante. Vou até repetir aqui mais uma vez, bem devagar. O que você ama, isso vai governar a sua vida. É claro que a gente está tratando sobre esse amor devoto. Ou seja, se a gente ama muito uma coisa, a gente vai se devolver totalmente a isso. E é isso que vai governar a nossa vida. É tão tal que eu posso ter um pequeno testemunho aqui. Quando eu não era crente, quando eu não era servo ainda, né, que Deus ainda ia me recuperar deste mundo, me tirar deste mundo, eu amava muito uma cantora que eu apreciava, idolatrava mesmo, e tudo que essa cantora fazia, eu fazia. Eu amava demais, fazia tudo, o que ela fizesse eu estava fazendo, era um amor devoto, era esse amor bem aqui que João está tratando. Era esse amor que o João estava tratando. Ela podia fazer as coisas mais absurdas, mas eu faria junto, porque eu amava. E aquilo que a gente ama vai governar a nossa vida. E claro, nós cristãos somos chamados, naturalmente, a amar a Deus acima de tudo. E quando nós amamos a Deus acima de tudo, quem vai governar a nossa vida é Ele. Aleluia. Você quer comentar alguma coisa, Laís, até aqui? Ou posso dar continuidade? Eu ia comentar concordando que essa frase aí é Espírito Santo puro. É Espírito Santo puro. E sabe que Deus me lembrou agora, tu falando essa frase, que o que a gente ama governa a nossa vida? É um versículo da própria palavra do Senhor que diz assim: onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então, aonde está o nosso tesouro, aonde a gente considera, não, isso aqui é mais o meu bem mais precioso, ali está teu coração. Se esse teu bem mais precioso não for Deus, tá pecando. Sinto muito te dizer, tá pecando. Isso eu não digo só para você, não. Eu digo para mim. Se o meu bem precioso, se o bem precioso da Laís não for Jesus todos os dias, eu acordo todos os dias pedindo para que a minha motivação seja sempre Cristo. Acordo todos os dias pensando assim. Se o nosso bem mais precioso, o nosso tesouro não for Jesus, estou pensando. Está amando mais o mundo que a Deus. Está sendo um amor de idolatria, de devoção. E a nossa devoção tem que ser só a Deus. Só Ele que merece esse amor devoto. Só Ele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo amor para Ele. Exatamente. Exatamente isso. Então, é mais o sinal que não era coisa da tua cabeça, era o Espírito puro. Era o Espírito. Porque se for da minha cabeça, vai vir só coisa ruim. Eu tenho muito esse costume de dizer. É Cristo. Tudo de mal sou eu mesmo. Tenho muito esse costume de dizer. A minha carne, ela não quer orar. A minha carne, ela não quer que eu obedeça a Deus. Então, jamais esse pensamento vai vir da carne. Certo. Agora eu vou para o verso 16, Laís, e você que está acompanhando a gente. O verso 16 vai dizer assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Agora a gente vai entrar mais profundo, porque ele vai falar o que é, que amor é esse? Queria falar assim, é claro que a gente já tratou aqui diversas coisas, o que é que há no mundo, o que não há, o que não podemos amar. Né? O que há no mundo e o que não podemos amar. Agora a gente vai explicar aqui. Ele vai explicar o que é, o que está no mundo. Então, tal que ele vai dizer, a primeira coisa que o que há no mundo é a concupiscência
da carne. E a concupiscência da carne, que essa palavra é até um pouco difícil de se pronunciar, está falando de desejos pecaminosos que vêm da nossa natureza, que buscamos agradar a si mesmo. Ou seja, essa concupiscência da carne, ela vai ser aquele desejo que a gente agrada a carne. E aqui a gente vai ver que se trata da imoralidade sexual, a gula, a embriaguez ou qualquer outro desejo desordenado que busca satisfazer a si mesmo em vez de submissão a Deus. Quando ele fala da concupiscência da carne, ele fala disso. Que a gente vai demonstrar, o que João está querendo dizer praticamente é que se você ama uma coisa, você vai obedecer a coisa que você está amando. Ou seja, Ela vai se você... um ídolo na tua vida. Ela se torna um ídolo. Exatamente. É tipo, se nós dizemos amamos no sentido de devoção, eu amo o Senhor. Se eu amo o Senhor, eu vou viver uma vida de obediência àquilo que eu amo. Agora, se eu digo, eu amo o mundo, eu vou viver uma vida carnal. Uma vida pecaminosa. Uma vida que não quer se submeter à vontade de Deus. Isso aqui entra muito em contraste àqueles crentes que estão na igreja e estão em cima do muro, né? Eles estão ali pensando que eles estão satisfazendo um lado e satisfazendo o outro. Satisfazendo a Deus e satisfazendo Satanás. A si mesmo. Aí eles pensam, talvez, assim... tá tudo bem, uma hora eu retorno para Deus, eu vou ficar aqui em cima do muro que tá tudo beleza. Eles pensam que estão agradando os dois. Mas, na verdade, ele já decidiu o lado dele. Ele tá só enganando. Ele só está enganando a si mesmo. Porque no final do verso 10, no final do verso 15, quando é um antepassado, vai dizer o amor do Pai não está nele. Vai dizer exatamente assim. Ou seja, quando a gente diz que a gente ama o Senhor e ama a Deus, o amor do Pai não está nessa pessoa. E continuando, a concupiscência dos olhos. Esse aqui foi tão um pouco assim, eu fiquei pensando, meu Deus, tomara que eu não fale besteira. Mas é bem simples. É aquilo que a gente cobiça, que a gente olha, cobiça, deseja, olha com desejo. Aquilo não é para nós, mas a gente quer estar olhando. Pode ser uma pessoa, pode ser... Cortou para mim a cobiça dos olhos. O quê? Cortou para mim a cobiça dos olhos, qual era o exemplo que tu tinha dado depois? Ah, tá. Aquilo que cobiçamos. E o segundo é olhar com desejo para aquilo que não é para nós. Entendi. Não é para nós, mas a gente está olhando, a gente está cobiçando. E, consequentemente, está alimentando o desejo carnal. Está incentivando a você cair em pecado. Então, aquilo que o mundo tem a oferecer, que é a concupiscência carnal e a concupiscência dos olhos, é aquilo que a gente olha, cobiça, é aquilo que a gente cobiça principalmente o que não é para nós. Pode ser pessoa, pode ser um bem material, pode ser qualquer coisa. E o Senhor já falou, isso não é para ti, mas a gente está cobiçando. Tá olhando, não deve, mas tá olhando. Eu quero. Os olhos estão lá, mas os olhos estão tipo, quero. E Deus já falou, não olha. Mas nós estamos lá. Isso já a gente já decidiu. Quando a gente faz isso, a gente já decidiu o nosso lado. Que é estar amando o mundo. E o último que ele botou aqui, no verso 16, é a soberba da vida. E a soberba da vida é arrogância baseada nas posses, na posição social, na fama, no poder. E a gente bem sabe também que o mundo ele valoriza essas coisas. Não que Deus ele não valorize essas coisas, mas é que o mundo valoriza em questão de soberba. Alguém só vai ser melhor na vida, alguém só vai ser bem na vida se tiver uma posição social mais elevada, ter uma fama, ter poder.
Mas não é isso. Isso também é amar o mundo, quando o nosso coração, quando o nosso amor está voltado a isso, um amor devoto. E a gente bem sabe que quando uma pessoa quer uma posição social por questão de soberba, ela vai atrás. Está falando comigo, Laís? Estou sim. Pode repetir que eu não entendi. Estou te ouvindo sim. Tá certo. Soberba da vida, né? Continuando, é aquela vanglória da vida e autossuficiente que ignora a dependência de Deus. Entendeu? É aquela pessoa que ela procura vanglória para si, ela se orgulha, se enche de soberba e ela se sente autossuficiente. Eu estou bem, eu estou alegre, eu estou satisfeito. E ignora totalmente a dependência de Deus. Nunca, nunca que um crente ele vai estar nisso. Aí então, a gente aprende que aqui tem 3 pontos importantes no verso 16, que é a concupiscência carnal, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. São 3 coisas que o ser humano e o mundo valoriza. Uma vida pecaminosa, uma vida toda errada, uma vida de uma pessoa soberba. Pode olhar para o mundo. Eu não gosto nem de falar de pessoas do mundo, mas é interessante porque o tema se exige que a gente fale. As pessoas do mundo, elas valorizam muito quando aquela pessoa ela é soberba. E isso mesmo, se sinta melhor do que os outros. É o seu momento, você deve ser assim. Você deve ser assim, se sentir melhor do que os outros. Porque senão você não vai crescer na vida e pipipipopopó. Essas coisas que não edificam, né? Em nada. É mundano. E o verso 17 vai dizer assim: e o mundo passa, e a sua concupiscência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus e permanece para sempre. Ele vai finalizar dando a certeza para esses crentes. Tipo, o mundo passa, galera. Galera, o mundo passa. E os desejos também. É tudo passageiro. O mundo, os desejos são passageiros. Totalmente passageiro. É tão tal que quando um desejo ele é satisfeito, a pessoa ela fica ali já. Mas com Deus. Agora trazendo um pouquinho do tema do congresso, a sede, né? Ali é uma água que a gente nunca mais vai sentir sede. Nunca mais. Mas com o mundo, a gente está bebendo uma água salgada. Água salgada, podre, suja. Então ele vai deixar o verso 17 dizendo: o mundo passa, e essa concupiscência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que vai fazer a gente permanecer para sempre é fazer a vontade de Deus. E aqui, como vai dizer no verso 17, faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Aqui está definido o amor que está lá no início do verso 15. A gente tem que amar o Senhor, porque quando a gente ama o Senhor, para todo sempre, a gente se devolve a Ele, a gente vai obedecer Ele, a gente vai viver conforme a vontade dEle e a gente vai permanecer para sempre, sabe? A gente não vai, de jeito nenhum, não permanecer para sempre. A gente vai permanecer para sempre, porque esse amor que Deus bota em nosso coração é um amor eterno. É um amor eterno. Então, a gente aprende aqui. É tão linda essa palavra amor, né? Maravilhosa. É tão bom quando a gente fala de amor. Mas esse amor exige tanto da gente. Exige uma vida de obediência. Às vezes a gente pode confundir com um sentimento, com uma emoção. Mas não é isso. É porque o amor, ele é demonstrado através de obediência. Se a gente não obedece o Senhor, a gente não ama o Senhor. A gente pensa que a gente está amando por causa da emoção. Mas quando a gente vive uma vida de desobediência, marcada de desobediência, com uma identidade de pessoa desobediente, esse amor é falsificado. Falsificado.
O conceito de amor do mundo é algo muito impulsivo na emoção, mas a gente tem que entender que são conceitos totalmente diferentes. A visão de amor que o mundo tem e a visão de Deus a respeito de amor. A Bíblia vai dizer o quê? Se vocês me amam, vocês têm que me obedecer, vocês têm que andar como eu ando, falar como eu falo. Então, o amor para com Deus é imitando Ele, é renunciando o nosso eu. Esse é o amor que Deus quer. Me ama, renuncia. Entendeu? Eu gosto muito da passagem do jovem rico, que muita gente pensa que Jesus está falando sobre dinheiro, né? Mas ali ele fala para ele renunciar ao dinheiro, mas o foco ali não era o dinheiro. O foco ali era ele renunciar ao eu dele, o status. Ah, eu tenho riqueza, eu sou ricão, eu sou bam, bam, entendeu? Ali, Deus queria que ele renunciasse o eu dele. E é muito difícil renunciar ao nosso eu. Por quê? Porque o ser humano ele quer se sobressair. Mas não. João 3,30 diz: é necessário que nós diminuamos e que ele cresça. Então, é ele que tem que crescer. E saber diferenciar isso é muito importante para caminhar com Cristo. Se você não souber diferenciar esses dois tipos de amor, você fica o tempo todo boiando. Deus querendo um amor raso e você boiando aqui. Deus querendo um amor profundo e você no raso, entendeu? Agora eu corrigi minha frase. Deus querendo um amor profundo e você aqui boiando no raso. É. Você não entendeu a diferença de amor. A visão, o conceito de amor do mundo é um amor que é impulsivo, que é na emoção. Aí eu só vou amar alguém se eu for com a cara dele. Aí vai com isso. Mas não é. O amor para com Deus é totalmente diferente. Não é baseado na emoção, é baseado na fé nele, em renunciar a si mesmo. Entendeu? Então, é um processo. Se nós renunciarmos a nós mesmos, não é fácil. Não é fácil. Mas vale totalmente a pena. Exige uma obediência, né, Laís? Totalmente. Aleluia. Porque Jesus, quando ele na verdade, Jesus, a gente pode pegar aqui o exemplo, né? Jesus, ele não abriu a boca dele e disse, eu amo vocês. Na verdade, Jesus demonstrou em atitudes, sofrendo a morte de cruz por amor a nós. Ele foi calado para a cruz, calado, porque ele estava pensando em cada um de nós. Jesus demonstrou o seu amor por nós por atitudes. E nós somos chamados da mesma maneira a amar o Senhor em atitudes, em obediência. Que forte. Fiquei até assim um pouquinho sem ar. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Santo Espírito. Aleluia, Laís. Agora, vamos lá para Tiago 4,4 para a gente finalizar. Tiago 4,4. Para a gente finalizar aqui. Uma bênção. Prazer que está finalizando. É verdade, Laís. Tudo bem? Já ouviu ele falando? O quê? Eu te falei que eu tô boiando. O Thiago fica depois da onde? Eu tô te dizendo que eu tô lendo só o antigo. Isso, Laís. Tiago. Hebreus, é depois de Hebreus. Antes de 1 Pedro. Achei o livro, qual é o capítulo? Bom, 4,4. Achei, para a glória de Deus. Aleluia. Agora, Tiago vai pegar bem pesado. Olha como ele vai começar. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Eita! Ele vai começar chamando os crentes, os crentes, tá, gente? Chamando de adúlteros e adúlteras. Ninguém ficou fora, nem homem nem mulher ficou fora. Ele começou chamando adúlteros e adúlteras.
Que forte. Tiago era bem reto, né? Ele ia logo lá e falava mesmo. E o que a gente aprende com essas duas palavras, adúlteros e adúlteras, a gente bem sabe, para a pessoa cometer um adultério, ela tem que estar em um relacionamento. Ela tem que ser casada, ela tem que estar namorando, elas têm que estar em uma aliança com alguém. E Deus, ele vai tratar nós, a igreja, ele sendo o nosso homem, o nosso marido, o nosso noivo, e nós, a sua esposa, a sua noiva, né? A gente vai ver em diversas passagens na palavra de Deus que a gente é a noiva do Senhor e ele é o nosso noivo. Então, nós estamos casados com ele. Nós estamos aliançados com ele. A chamar os crentes de adúlteros é porque há uma infidelidade. Há uma infidelidade. Alguém está traindo. E é lógico que quem está traindo aqui é um crente. É uma crente que está traindo o Senhor. Ela está em um relacionamento com Deus. Ela está aliançada com o Senhor, mas ela está sendo infiel a este Senhor. E mais uma vez aqui vai falar do amor. Uma amizade, uma aliança. Aí ele vai dizer assim: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade com Deus? E aí eu até notei aqui: quer ser inconformado com este tempo? Não seja amigo do sistema. Não seja amigo do mundo. Seja amigo somente de Deus. E é claro que quando a gente fala aqui que não é para ser amigo do mundo, não é para deixar de ser amigos de pessoas que não são da nossa fé. A gente está falando aqui que quando a gente diz que a gente é amigo do mundo, a gente está abraçando o que o mundo está dizendo, a gente está concordando com o que o mundo está dizendo, a gente está aceitando os princípios do mundo, a gente está dizendo que isso é maravilhoso, e ao mesmo tempo que a gente está dando as mãos para o mundo, a gente está renegando, a gente está negando a Deus. E é por isso que a palavra vai dizer que nós não devemos, na verdade, ser amigos do mundo. A palavra vai dizer que nós devemos ser amigos de Deus. E quando nós somos amigos do mundo, eu digo em aceitar uma vida de pecado, eu digo em aceitar uma vida de mentiras, uma vida de fofoca, uma vida de fazer inferno um do outro. A gente está dizendo ao mesmo tempo: eu sou inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Por mais que a pessoa ali ela tenha aquela intenção, não, mas eu sinto, eu gosto de Jesus. Assim, eu gosto de Jesus, Jesus é um cara legal. Mas Jesus, ele não quer um gostar, ele quer uma devoção. Ele quer você contra este mundo mesmo. E é claro que ser contra este mundo não é ser contra pessoas, odiar pessoas, repudiar pessoas, odiar pessoas. É um sistema, toda uma construção. Sistema. É um sistema, e a gente bem sabe que esse sistema, ele é contaminado. Ele é reinado por alguém. E esse alguém é Satanás. Satanás. Porque você ofereceu para Jesus, entendeu? Lá no deserto. Ele foi o próprio Deus. Olha a ousadia do cara. Ai, vou te dar reinos, fama, dinheiro, tudo. Basta me adorar. Jesus, não terás o Senhor teu Deus, não terás outro Deus diante de mim. Não, a gente não pode se render ao mundo. Porque a gente se render ao mundo está querendo dizer que a gente está participando da mesa do mundo, comunhão com o mundo. Mas não, nós somos chamados para termos comunhão com Deus. É verdade, Laís. Então, uma instrução para cada... Cauê, eu estou aqui assistindo essa live. Cauê, eu estou aqui assistindo essa live. Mas, Cauê, eu quero aprender. Me diga, me dê uma dica, me dê um conselho para eu ser inconformado com este mundo. Que eu digo para você não seja amigo do mundo. Não seja. Não aceite de maneira nenhuma para a sua vida. E nem apoie o que o mundo oferece. Se o mundo oferece vida de imoralidade sexual, não aceite isso para a sua vida
e nem aplaude isso. Se o mundo oferece riquezas para que você se sinta melhor do que os outros, não aceite. E uma coisa que eu vou dizer aqui que amizade com o mundo significa, primeiro, buscar a aprovação do mundo. Existem pessoas que elas procuram ser aprovadas, principalmente quem é famoso, quem tem muitos seguidores. Eles querem buscar a aprovação de pessoas que são do mundo. O tempo todo. Não vive. Sempre buscar aprovação. Elas buscam aprovações da família, procuram aprovações de pessoas que odeiam a Deus, procuram aprovação de pessoas que estão nem aí para Deus, mas ela não procura a aprovação de Deus. Então, amizade com o mundo significa buscar aprovações do mundo. Segundo, que eu botei aqui, viver para acumular riquezas. Isso também deve ser tratado. Tem pessoas que elas vivem para acumular riquezas. E Deus, Ele não nos chamou para acumular riquezas. De maneira nenhuma. Pessoas que acumulam riquezas são pessoas que o amor dela está voltado para riquezas. E é que bem sabe. Isso. Até uma parábola, né, Laís? Que ele fala que o homem estava acumulando, que ele estava feliz, que ele estava farto. Aí ele... Ó, homem tolo, né? Você morrerá. Alguma coisa ele disse assim, eu esqueci. Não estou me recordando, vamos pular essa parte. Vamos deixar de lado, porque senão a gente fala heresia. Vamos aprofundar futuramente, né? A oportunidade vai surgir de comentar. Isso vamos deixar de lado. Mas, enfim, acumular riquezas, a gente bem sabe, a gente tem que ser sincero. A gente tem que ser sincero para os outros. O coração do homem, ele ama, ele tem uma intenção a amar o dinheiro de uma forma severa, ao ponto de confiar, ao ponto de ficar ansioso. Mesmo, essa que é a verdade. Quando o dinheiro se torna um ídolo no nosso coração, a gente está amando mais a ele do que a Deus. E isso, não é perfeito. Aí a pessoa, ela acumula riqueza e a característica de alguém que acumula riqueza, com certeza, é estar amando as riquezas. E o terceiro ponto que eu botei aqui para finalizar a minha fala é que priorizar os prazeres. Estar em amizade com o mundo é você priorizar os seus prazeres. Ah, se eu quero trair o meu marido, eu vou e traio. Ah, se eu quero fazer uma coisa errada, eu vou e faço coisas erradas. Ah, se me deu na teia, eu pego e faço. E aí começa uma amizade com o mundo. Priorizando aquilo que não deve ser priorizado. Nós todos bem sabemos que todos nós vivemos aqui ainda nesse corpo que sente desejos pecaminosos horríveis. Horríveis. Mas... quando nós somos crentes, nós não priorizamos esse tipo de coisa. Nós priorizamos a amizade com Deus. Nós não a priorizamos a amizade com o mundo. Então, 3 amizades que nós podemos definir com o mundo é buscar aprovações do mundo, viver uma vida que acumula riquezas e priorizar os próprios prazeres. Aqui as pessoas podem... para mim no privado, tá bom? Para eu botar na legenda. Tá bom, Laís. Aqui, os 2 primeiros, as pessoas não podem nem cometer, né? Buscar aprovação do mundo. Eu não quero buscar aprovação do mundo. Beleza. Ah, mas eu não sou nem rico, não acumulo riqueza. Beleza. Mas priorizar os prazeres é que muitas pessoas fazem. Muitas pessoas priorizam os seus desejos. Muitas pessoas amam a si mesmo mais do que a Deus. Não pegam a sua cruz. Esse todo mundo comete. Claro, menos nós crentes. Porque quem é crente de verdade não vai priorizar prazeres. Vai priorizar o Senhor. E aqui eu finalizo, né? Então a gente teve uma enxurrada de aprendizagem. Primeiro a Laís veio com Romanos 12, e depois eu vim com 1 João, ou 1 João, capítulo 2, do verso 15 a 17. Aí depois eu vim para Tiago 4:4. Então a gente aprendeu muitas coisas. A gente está cheio do conhecimento. E aqui eu finalizo, Laís. Glória a Deus. E
da parte que nós estávamos falando, né? Sobre os prazeres desse mundo. Muitos podem dizer, Laís, mas é muito difícil vencer os prazeres deste mundo, é muito difícil negar este mundo. Eu vou dizer só uma coisa, fica difícil mesmo, porque quando você não alimenta o espírito, vai ficar difícil. A tendência é só piorar. Então, a chave é essa, alimente o espírito. Você pensa aqui que eu gosto de ser realista, o Espírito Santo tem me falado isso todos os dias, seja realista. Onde você estiver, na rua, no bairro, na igreja, na sua rede social, seja realista. Eu, Laís, não sou super crente. Aí você vem me perguntar, Laís, mas como vocês vencem suas tentações? Como você vence a idolatria dos prazeres? Porque quando o prazer fica acima de Deus, ele é uma idolatria. Como você vence? É simples, meu amigo, não inventa moda. Alimente o espírito. Ore mais, jejue mais, leia a palavra, ore em línguas. Bote Laura Salgueires aí 24 horas no teu quarto, se for preciso, meu filho. Bota um fundo musical e vai orar. Então, eu tô... Até quando eu não tô orando verbalmente, eu tô cantando uma música de uma angolana, tu já deve ter ouvido, Anaí. Eu canto, eu vou orar, pois quando eu oro, tu te revelas a mim. Então a gente tem que orar, porque quanto mais nós oramos, mais o coração do Pai é revelado a nós. O que Ele quer para nós. Não o que a Laís quer para ela mesma, mas o que o Senhor quer para a minha vida. E com certeza são planos maiores do que os meus, maiores do que eu imagino. Então, a dificuldade tá que a gente não quer usar a ferramenta que o Senhor nos deu, que é se alimentar do Espírito, alimentar o nosso espírito, jejuando, orando mais, lendo a palavra mais. Então, o que eu não venço com forças carnais. A Bíblia vai dizer, vocês não vencem batalhas espirituais com a força carnal, mas se vence batalhas espirituais com ferramentas espirituais, com armas espirituais. Então, você vem me dizer, Laís, para você ser cristão é fácil. Não é fácil. Mas eu vou falar isso até morrer. Vale totalmente a pena. Vale totalmente a pena. Porque você vive o melhor de Deus para a tua vida. O que é o melhor de Deus comparado ao que tu acha que é melhor? O que tu acha que é melhor é nada. O que nós achamos que é melhor é nada. Eu sempre digo para o Senhor me surpreenda, porque eu sei que o que eu imagino para a minha vida é pouco. O Senhor pode me surpreender, o Senhor tem liberdade para isso. Porque o que eu planejo para a minha vida sempre vai ser alimentado. Por quê? Porque eu ainda não fui glorificada, eu ainda estou presa a esse corpo de carne. Mas um corpo que o espírito vai ser alimentado. Então, é o que eu declaro isso sobre a vida de todos. Que vocês vão ter força, coragem e ânimo para alimentar a vida de vocês com o Espírito de Deus. Amém? Então... Amém, Laís. Eu vou falar mais um versículo, mas eu vou ser breve. É só mesmo para... Eu vou ser breve. Você jura que vai ser breve? Vai ser breve. É só para dar sustentação ao que eu falei no começo. O que eu falei no começo? Falei no começo sobre era da informação, sobre que a profecia, mesmo a gente querendo que a ciência avance ou não, ela tem que avançar para cumprir a profecia, né? Que a Bíblia diz que nos últimos tempos a ciência vai se multiplicar para poder o amor se esfriar e ter um dos sinais da volta de Jesus. Isso tem que se cumprir, querendo ou não. Verdade. Agora eu vou ler um versículo que sustenta essa questão de que a gente... Peraí. Que a gente não deve olhar muito para o mundo e mais para Deus. Marcos 8,15. Marcos, o quê? Capítulo 8, verso 15. Marcos 8,15. Peraí, tô indo. Ai, meu Deus, cadê? Laís, agora eu tô também perdido.
Meu Depois, Deus do céu. depois Mateus, 8:15. Achei. 8:15. Achei. Pronto. Deu certo. Amém? Amém. Então, a leitura deste versículo, vamos meditar nele. Então, Jesus disse aos discípulos e diz a nós também. Advertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Então, vamos primeiro entender o básico deste versículo, o que é o fermento, aqui na culinária. Fermento, ele infla. Um pouquinho só de fermento, ele infla. Então, se a gente não estiver direcionado pelo Senhor, se a gente estiver caminhando numa heresia, a gente vai contaminar as pessoas ao nosso redor. Isso. Por isso que a gente tem que viver o tempo todo no propósito e no que o Senhor quer que a gente viva. Então, eu vou falar um pouco desse fermento dos fariseus. Porque Jesus citou esse grupo? Os fariseus eram um grupo religioso judaico, que eles impunham as leis sobre as pessoas, só que era sem essência. Eles queriam parecer santo, queriam parecer cumpridores de lei, só que eles não tinham a intenção de amor ao Senhor, era só para parecer aquela autovalidação. Eu quero parecer que eu estou cumprindo, eu quero parecer que eu sou santo. Tem uma passagem na Bíblia que um fariseu vai orar e ele diz: dou glória a ti, Senhor, porque eu não sou como esses pecadores. Então, essa autovalidação de se achar superior aos outros irmãos também não vem de Deus. Essa soberba não vem do Senhor. Então, Deus nos fala para ter cuidado com isso, de parecer ser de Cristo e não ser de Cristo. Como isso, Laís? Clareia minha mente que dá para confusa. É você falar de Cristo, você falar de obedecer a Ele, você falar de renunciar, você falar de tudo que o Senhor manda falar, só que você não vive isso. Você não busca renunciar o seu eu. Você só quer parecer ser crente, mas não tem essência, não tem propósito, não tem motivação. Então, isso também não é nada para o Senhor. Então, isso eu busco todos os dias para o Senhor manter distância da minha vida. Não quero viver no fermento dos fariseus, de parecer ser de Cristo e não ser realmente dele. Então, a gente tem que ter o que o irmão Cauê citou, verdadeira devoção a Deus. Devoção a Deus. Eu amo o Senhor. E eu não quero parecer amar o Senhor. Eu realmente amo o Senhor. Glória a Deus. Eu não quero parecer que eu amo o Senhor, que eu amo essa lei. Medito nessa lei dia e noite. Eu não quero parecer que eu amo as promessas do Senhor. Eu amo as promessas do Senhor. Então, eu também claro que nasceu uma geração. Já está nascendo, porque os filhos estão trabalhando em cada coração. Está nascendo uma geração que ela não se apoia em parecer, mas ela é ser em sua essência. Ela é de Cristo. Ela não se apoia em aparência, mas ela se apoia em essência. Davi, ele não foi escolhido pela aparência. Pela aparência, ele era o menos provável. Mas pela essência, Deus conhecia a intenção de Davi, um pastor de ovelhas, uma pessoa dependente do Senhor. Isso foi o que mais agradou em Deus de Davi, é que ele era dependente dele. Ele dependia do poder do Senhor, ele dependia da orientação de Deus o tempo todo. Então, que a gente depende disso, de que o Senhor deve nos orientar e a gente não tem que parecer, a gente tem que ser realmente o que a gente foi chamado para ser. Fomos chamados para ser filhos de Deus, profetas nessa geração, fomos chamados para ser sal, para ser luz, para fazer a diferença. Nós fomos chamados para isso, não parecer, e sim ser realmente. E também ele fala: acantalai-vos, tenham cautela, estejam atentos com o fermento de Herodes. Eu vou falar a verdade, que eu gosto de ser verdadeira, né? Eu sabia muito sobre o fermento dos fariseus, mas eu não sabia por que Jesus citou o fermento de Herodes. E eu confesso que eu não sei, vou aprender agora. Os herodianos eram um grupo político de origem judaica, todos os herodianos eram judeus, só que eles apoiavam uma submissão total de Israel a Roma. Um conformismo. Não, Israel
Deus permitiu que Israel fosse subjugado por Roma e vai ser assim a vida toda. Não, nós temos que ser vassalos de Roma, temos que ser servos de Roma. E eles se conformavam com isso, na estabilidade que Roma dava, no poder, na fama, nos status. E é isso que eles viviam. Eles viviam achando que Deus queria isso para eles para a vida toda. Não, nós somos servos de Roma. É isso que os herodianos pensavam. Não, nós temos que ficar o tempo todo grudadinho com Roma, porque é Roma que vai dar estabilidade, é Roma que supre, mas não. Nós não somos chamados para ser herodianos. Nós somos chamados para entender que quem é o nosso provedor é Deus. Ele é o nosso provedor. Ele é a nossa rocha. Ele é quem dá estabilidade. Entendeu? E no vídeo que eu tinha visto no YouTube, o pastor disse assim: o fermento de Herodes inclui misturar o sagrado ao secular para benefício próprio. Então, eles estavam totalmente se distanciando das promessas do Senhor. Eles achavam que se conformar ao governo de Roma era servir ao Senhor. Mas eles não entendiam que o principal governo que tinha que estar no coração deles era o Senhor Deus. Então eles estavam sendo governados apenas pela estabilidade, pelo status. Roma está me dando conforto, então eu vou ficar do lado de Roma. Não. A gente não tem que ficar do lado de Roma, nem de mundo, nem de ninguém. A gente tem que ficar do lado de Deus. Entendeu? Então eles estavam, vamos ficar do lado de Roma. Nós somos judaicos, nós somos judeus. Mas isso é só um título, o que importa é ser de Roma. Não, a gente não pode esquecer nossa identidade de filho. Nós somos filhos do Senhor. Então, Jesus falou, acautelai-vos do fermento de Roma. De apenas, eu vou ficar aqui na minha zona de conforto. Roma está me dando conforto, então eu vou abaixar minha cabeça para Roma. Vou me curvar. Não. Deus não está chamando a gente para ser igual o fermento de Herodes. Deus está nos chamando para nos curvarmos somente a Ele nessa geração. Temos que nos curvar somente a Deus. Nós não podemos misturar o sagrado das promessas do Senhor com a vida secular, a vida mundana de normal, de conformismo. Por isso, Deus tocou tanto no meu coração sobre isso. Nós somos chamados a ser inconformados com este mundo. Então, que a gente não seja nem como o fermento dos fariseus, de parecer e não ser, mas que a gente viva sendo realmente o que Deus nos chamou para ser. E nem o fermento de Herodes. Eu vou ficar aqui do lado de quem me dá conforto. Do lado daquele amiguinho que passa a mão na minha cabeça e não diz nada. Vou ficar aqui do lado. Ele não diz, olha isso, tu tá em pecado. Olha isso, tu tem que renunciar a isso. Ele tá só lá, aplaudindo tua cegueira. Não, esse não é amigo de verdade. Não é, nunca vai ser. O amigo que aplaude tua cegueira, ele não é teu amigo. Anote isso aí, pode até anotar no caderno aí. O amigo que aplaude minha cegueira não é meu amigo. Mas o amigo que ele fala a verdade na tua cara, meu filho, não é bem por aí que Deus te quer, não. Esse se importa, esse quer ver tu crescendo no reino de Deus. Então que você coloque isso na sua oração. Senhor, eu quero amigos que não passem a mão na minha cabeça, mas diga quando eu estou errado. Não, você está errado mesmo, você está vacilando. E Deus não se agrada, e ponto. Que venham mais Natãs nessa geração, né? Natã foi lá ao encontro do rei Davi. Vou te contar uma historinha aqui. Aí Davi, com aquele senso de justiça, não, manda matar logo esse cara. Aí o Natan, tu tem certeza? Esse cara é tu. Tu tem certeza, meu filho, do que tu tá dizendo? Muita calma nessa hora, muita calma. Não vamos nos precipitar. Muita calma, Davi, porque você tá falando é de você mesmo. Então que você quer morrer agora, nesse exato segundo? Olha, cuidado. Então é isso. É isso que o Senhor me alertou. Que nós temos que ter cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Que a gente não viva por zona de conforto e nem viva por querer parecer algo que a gente não é. Mas que a gente viva realmente pelo que a gente foi chamado. Chamado para ser filho, para ser sal, para ser embaixador do céu. Assim como o Cauê tinha comentado na última live, que nós somos embaixadores, então que a gente venha viver isso realmente
Não ficar só na teoria, mas que a gente venha pôr em prática tudo que nós aprendemos com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém, Laís. Glória a Deus. Nossa, eu tô assim, muito aprendizagem aqui. Tô assim, voando, assim, numa questão tipo de... É muito aprendizagem que a gente aprendeu aqui. Maravilha de Deus. Glória a Deus. Vou colocar depois todas as referências maravilhosas aí. Pode colocar, Laís. E é isso, né, Laís? Finalizamos. Nossa. Glória a Deus. Aqui foi 2 horas de live. Teve muito levante do inimigo, mas quem persevera no Senhor não desiste. O levante foi tão grande que eu não tô nem te vendo. Acredita? Desde o início. Mas eu tô te vendo, tô te vendo. Tô sozinha aqui, parece. Mas não tô. Tá não, que eu tô te vendo. Então, Laís, nós encerramos aqui, né? Eu acho que a gente pode fazer uma oração encerrando. Você faz a oração. Eu começo fazendo a oração e depois faz você. Por exatamente sobre isso, né? Senhor, nos ajude a ser inconformado. Se disser amém, eu continuo. Isso. Então, vamos orar por isso. Eu vou iniciar aqui. Fique à vontade, pode iniciar. Vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai querido, Pai amado, Pai maravilhoso. Queremos, Senhor, engrandecer o Teu nome, Pai, por mais este momento, Senhor, no qual, Senhor, aprendemos da Tua palavra, Senhor. Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor, em nossas vidas. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pelas vidas que vieram escutar pelo menos um pouquinho, Pai, da edificação para suas vidas, Senhor. Jesus, louvado seja o Teu nome pela vida da irmã Laís, que o Senhor abençoe a vida dela cada vez mais, Pai. Oh, Senhor, que essa mensagem, esta live alcance pessoas necessárias que precisam ouvir sobre isto, Senhor. Pai amado, eu quero colocar diante do Senhor, Pai, isso que a gente aprendeu aqui, Jesus. Pedimos a Ti, Senhor. Nos ajude, Pai, a ser jovens, a ser homens, a ser mulheres, Senhor, inconformados, Pai, inconformados com este momento, inconformados com esta era, inconformados, Senhor, com este mundo, Pai, mas que nós venhamos ser, Jesus, pessoas que são amigos do Senhor, pessoas que amam o Senhor, pessoas que buscam o Senhor, Pai. Então, Pai, eu quero colocar diante do Senhor, Pai, aqui, Pai, se existem pessoas, Pai, através desta live, que estão uma vida em cima do muro, uma vida com amizade com o mundo, Senhor, eu quero pedir a Ti, Pai, trate com essa pessoa, Pai, para que essa pessoa, ela venha, Pai, te amar acima de tudo, que ela venha amar o Senhor acima de si mesmo, acima dos seus prazeres, e viver uma vida de renúncia, de graça, de amor, de temor. Então, Senhor, ajude, Pai amado, essas pessoas que estão aqui, Senhor, e fortifica cada um de nós, Pai, para continuarmos firmes em Ti, fixados em Ti, Senhor, inconformado com esta era. Em nome de Jesus, é o que nós te agradecemos por este momento, Pai. Amém. Amém, glória a Deus, Senhor. Eu entro em concordância com tudo que teu servo falou, Senhor. E continuo clamando, Pai. Oh, Pai, fortaleça essa geração. Que essa geração não seja conformada com este mundo, mas que venham surgir vários inconformados com este mundo, entendendo que não foram criados para se conformar com esse tempo finito, que depois da morte não fomos chamados para ter a mente cauterizada que depois da morte não há mais nada. Pelo contrário, nós somos chamados para crer que nós fomos criados para a eternidade, para o céu, Senhor. Então, Pai, alimente no coração dessa geração o desejo do céu, o desejo de estar contigo, Senhor, o desejo da eternidade, Pai. Que eles venham entender que eles são todos peregrinos e peregrinas nesta nação, neste país, neste mundo, Pai. Oh, Pai, que eles alimentem no coração deles, Senhor, o Teu Santo Espírito, que eles estejam com o coração sensível ao Teu Santo Espírito, para ouvir a voz do Teu Santo Espírito, Senhor.
e que eles venham produzir frutos do teu Santo Espírito, que haja no coração deles, na vida deles, o amor, a alegria, a bondade, o domínio próprio. Que tudo isso, Pai, venha ter na vida deles, Senhor. Que eles venham frutificar em Ti, Senhor. E que eles venham andar de conformidade à Tua palavra, que eles venham meditar na Tua lei. Que eles venham ter temor a Ti, Pai. Entendendo, Pai, que tudo que Ele te faz que o Senhor não se agrada, o Senhor fica triste conosco, Senhor, mas que eles venham compreender que te obedecer alegra o teu coração, te obedecer nos dá o real propósito de vida, Pai. Nós vivemos para te obedecer, para te glorificar, e é o Senhor, somente o Senhor, que dá sentido e propósito às nossas vidas, Senhor. Que o Senhor venha relembrar todas as mentes, todos os corações, de que eles são chamados para viver diferente, para falar diferente, para agir de forma diferente. Não por autovalidação, como os fariseus, mas nós somos chamados a viver diferente, porque o nosso Pai nos escolheu para sermos luz, para sermos sal, para nós brilharmos e resplandecermos a sua glória. A glória não pertence a nós, a glória pertence só a Deus. Então que nós sejamos instrumentos e canais de Deus nessa geração, para levar a tua salvação, a tua libertação, para tirar pessoas cativas das trevas e levar eles para a maravilhosa luz, que é o Senhor Jesus. O Senhor é a luz que nos guia. Então, Pai, que o teu Santo Espírito possa convencer a todos do pecado, da justiça e do juízo. E que mais pessoas venham se entregar, venham se render aos teus pés. Porque é o Senhor, Pai. É o Senhor que dá propósito às nossas vidas, Senhor. É o Senhor que enche a nossa vida da verdadeira alegria, da verdadeira paz. E somente em Ti nós somos verdadeiramente livres. Nós somos livres porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos conduz, porque o Senhor tem um propósito para com cada um de nós. E eu creio, Pai, que está se levantando uma geração de conformados, uma geração que te ama, que te busca, que te adora. E zela pela tua presença o tempo todo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, Laís. Agradeço Glória a a todos Deus. presente. Deus abençoe a todos. Quero aqui agradecer a todos também que participaram. Que Deus abençoe vocês. Vocês não perderam o tempo de vocês. Vocês aprenderam alguma coisa da parte do Senhor. Deus abençoe a vida de vocês que estão aqui. Também quero agradecer, Laís, a você por mais um convite. Me sinto, meu Deus, uma pessoa extremamente famosa, sendo convidada por você para participar destas lives. Ai, Laís, muito obrigado pela oportunidade. Eu acredito que isso aqui é uma bênção. Eu acredito que isso aqui é uma alegria muito grande. Poder compartilhar da palavra, conversar com você, dessa palavra, Laís.